Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Sessões dos dias 1º e 2 de junho de 2016. Gisele abrindo, portanto, os trabalhos deste último mês do primeiro semestre de 2016. E começamos com uma sessão, ou melhor, duas sessões que tiveram algumas características próprias. Nós tivemos a continuidade de julgamentos, o início de outros e pelo menos uma decisão de destaque, embora tenha sido um julgamento rápido, que foi exatamente aquele que tratou de embargo de declaração do deputado Eduardo Cunha. É verdade, Cadu. Bom, nós tivemos aí, na quarta-feira, dos 5 itens que foram analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, foram casos que foram, na verdade, apreciados. E aí nós tivemos embargo de declaração em uma ação penal envolvendo o senador Ivo Cassol. Nós tivemos também habeas corpus sendo analisado no que diz respeito ao tráfico privilegiado. E nós tivemos também questões relacionadas à correção monetária do FGTS. E o interessante é que nesses julgamentos de quarta-feira houve pedidos de vistas e acabou que nenhum deles pôde ser concluído, o que significa dizer que numa eventual oportunidade esses temas voltarão ao plenário da Suprema Corte. No que diz respeito à sessão de quinta-feira, nós tivemos ao todo 8 itens analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e, como você mencionou, uma decisão importante no que diz respeito à rejeição dos embargos que foram apresentados pelo Eduardo Cunha, e isso acabou resultando na sua manutenção como réu na ação penal que foi instaurada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo acusado aqui na Suprema Corte pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E a denúncia contra ele havia sido recebida por unanimidade aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele, inconformado com essa decisão, argumentando que haveria contradição ou obscuridade em relação aos fatos que foram narrados na denúncia, apresentou então este recurso e a Suprema Corte, na sessão de ontem, teve a oportunidade de apreciar e acabou que, de acordo com o entendimento dos ministros, houve, portanto, a rejeição integral, totalmente, daqueles embargos que foram apresentados pelo deputado Eduardo Cunha, que está afastado no presente momento. E, com isso, significa dizer que ele formalmente ocupa a posição de réu na ação penal que foi contra ele instaurada. Inclusive, houve a determinação de que a reautuação, que estava sendo tramitada até então como inquérito, então houve a determinação, em razão dessa decisão da Suprema Corte, que aquela classe processual de inquérito passasse então a tramitar no Supremo Tribunal Federal como ação penal. Gisele, daqui a pouquinho vamos voltar nesta decisão que foi tomada na sessão plenária da quinta-feira. Antes, vamos para a sessão da quarta-feira, quando um pedido de vista suspendeu o julgamento que discute se o chamado tráfico privilegiado deve ser considerado crime hediondo. O tráfico privilegiado prevê redução da pena de 1/6 a 2/3 se o réu for primário, tiver bons antecedentes e não fizer parte de organização criminosa. Mas antes de irmos à reportagem, Gisele, por que se chama tráfico privilegiado? Cadu, a Lei 11.343, que definiu o crime de drogas, na verdade a chamada Lei de Drogas, ela traz essa figura do tráfico e a figura no artigo 33, parágrafo 4º, do chamado tráfico privilegiado. Que figura é essa? O legislador contemplou uma situação em que aquela pessoa que não é dedicada à prática criminosa e acabou se vendo envolvida numa situação de tráfico de entorpecente, mas ela é primária, ela tem bons antecedentes, ela nunca se envolveu com organização criminosa, enfim, aquele fato, na verdade, é um fato isolado na vida dela. O legislador, contemplando essa possibilidade, estabeleceu que para situações dessa natureza, haveria então um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado é a possibilidade da redução da pena, como você mesmo mencionou. Então, a possibilidade dessa redução da pena, ela acontece se estiverem presentes essas circunstâncias de primariedade, bons antecedentes e não integrar a organização criminosa. Então, foi dentro dessa situação que o legislador acabou elencando essa possibilidade para tratar de forma diferente aquelas pessoas que são dedicadas com frequência ao tráfico de entorpecentes e aqueles outros que eventualmente acabaram se vendo envolvidos numa situação excepcional. Isso acontece muito, Cadu, com aquelas situações de mulheres que vão visitar, na verdade, os companheiros nos presídios e acabam levando o entorpecente para dentro das cadeias
cadeias. E são situações de mulheres que nunca se viram envolvidas com atividades ilícitas, mas que acabaram ali sendo flagradas numa situação de tráfico de entorpecente. Então, na maioria dos casos, são situações que configuram exatamente essa prática, né, delitiva, estabelecida na Lei 11.343 como tráfico privilegiado, que significa dizer que o tratamento que é dado nessa circunstância, ele é diferenciado daquela pessoa que habitualmente está acostumada, está envolvida na prática de tráfico de drogas, de um modo geral. Exatamente por conta dessas questões que envolvem até esse tipo penal, isso gerou um debate interessante no plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive com dados que, como veremos na reportagem, foram apresentados pelo ministro Ricardo Lewandowski, exatamente sobre essa questão das mulheres que estão presas pelo envolvimento com o tráfico, dessa forma como foi bem definido, foi bem descrita por você. Vamos à reportagem. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou a relatora, a ministra Carmen Lúcia, entendendo que no caso de tráfico privilegiado, o réu, por ser primário e ter bons antecedentes, não deve sofrer as consequências penais aplicadas a crimes hediondos, como demorar mais para ter direito ao livramento condicional e à progressão de regime. No que se refere ao livramento condicional, o parágrafo único do já mencionado artigo 44 da Lei 11.343 é expresso ao estabelecer que o regime mais severo é aplicável aos crimes mencionados no seu caput. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Relembre-se que o parágrafo 4º do artigo 33 não é mencionado no caput do dispositivo. Logo, a regra mais gravosa quanto ao livramento condicional não se aplica. O ministro Dias Toffoli votou de forma contrária. Para o ministro, retirar o caráter hediondo do tráfico privilegiado vai fazer com que as organizações criminosas agreguem cada vez mais pessoas. E no voto por mim proferido, no HC 118.195, julgado em 10 de setembro de 2013, eu trouxe precedentes. Naquele caso concreto, havia parecer da Procuradoria-Geral da República, que transcrevi no seguinte sentido: o crime de tráfico de drogas, cuja tipificação se encontra no artigo 33, caput, parágrafo 1º da Lei 11.343, é conduta equiparada aos crimes hediondos, nos termos da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 43, assim definidos em lei, lei número 8.072/90, sujeitando-se, portanto, ao tratamento dispensado a tais crimes. O fato de os recorrentes terem sido beneficiados com o redutor previsto no parágrafo 4º do 33 da Lei de Drogas não afasta o caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes. Na verdade, apenas abranda a pena do pequeno traficante, que não seja contumaz na prática do referido delito. Ou seja, quando tratar-se de réus primários, possuidores de bons antecedentes e que não se dediquem a atividades criminosas, nem integrem organizações criminosas. E quem pode dizer se esse motorista já não integrava essa organização criminosa? Porque 772 quilos em uma carreta com batedores, tudo indica que era um caso realmente extremamente grave. Então, senhor presidente, eu peço à eminente relatora e aos eminentes colegas que proferiram votos substanciosos no sentido de acompanhá-la, para acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Dentre as já 622.202 pessoas em situação de privação de liberdade, homens e mulheres, 28%, ou mais precisamente, 174.216 presos, ali estão por força de condenações decorrentes da aplicação da lei de drogas. Portanto, quase 30% desses mais de 600 mil estão presos por tráfico de drogas. Esse percentual, se analisado sob a perspectiva do recorte de gênero, revela uma realidade ainda mais brutal. 68% são mulheres encarceradas. E hoje nós temos a 5ª maior população do planeta, levando em conta o número de mulheres presas, que estão envolvidas com tipos penais de tráfico de entorpecente ou associação para o tráfico. Um outro dado que impressiona, só para ajudar aqui na discussão, estima-se que a população de condenados por crimes de tráfico ou associação ao tráfico, aproximadamente 45% desse contingente, ou seja,
algo em torno de 80 mil pessoas, em grande maioria mulheres, tenha experimentado uma sentença com reconhecimento explícito do privilégio. Portanto, os números impressionam. 30% dos presos, dos mais de 600 mil presos, estão lá no sistema penitenciário porque praticaram algum delito ligado ao tráfico de drogas, e 45% desse contingente, na sua maioria mulheres, ou seja, 80 mil pessoas, tiveram na sentença o reconhecimento do privilégio. Diante das colocações feitas pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, que havia aberto a divergência, pediu vista para reanalisar a matéria. Com isso, o julgamento foi novamente suspenso. Ainda durante a sessão, pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento de um recurso em que o senador Ivo Cassol questiona a decisão que o condenou em 2013 a 4 anos e 8 meses de prisão por fraude em 12 licitações. Os crimes ocorreram entre 1998 e 2002, quando Cassol era prefeito do município de Rolim de Moura, em Rondônia. Até o momento, apenas a relatora, ministra Carmen Lúcia, votou rejeitando o recurso. Para ela, Cassol apresentou embargos de declaração meramente protelatórios, ou seja, para atrasar o início do cumprimento da pena. Descumpriu os deveres legais de garantir licitação isonômica, impessoal e igualitária. O conjunto probatório produzido nos autos revela que o réu conhecia e estava diretamente envolvido com os ilícitos praticados, era diretamente ligado aos sócios das empresas, as quais foram escolhidas como convidadas e as quais tiveram depois os objetos devidamente adjudicados, tal como narrados na denúncia, o que conduz à sua condenação. Também foi suspenso o julgamento de um recurso apresentado por Salomão da Silveira, condenado no mesmo processo e, à época dos fatos, presidente da Comissão de Licitação do município de Rolim de Moura. Vamos voltar um pouquinho no primeiro processo sobre o qual falamos, que é a questão da equiparação, na verdade, do tráfico privilegiado ao chamado crime hediondo, que está previsto, são crimes especificamente previstos em lei. Gisele, o que é que muda especificamente a partir da decisão que seja tomada quando da continuidade desse julgamento? Cadu, a Constituição Federal ela trouxe um tratamento diferenciado para alguns tipos de crimes. Então, os chamados crimes hediondos, que estão previstos na Lei 8.072 de 90, e os crimes equiparados a hediondos, que aí a Constituição enumerou como sendo crime de tortura, o tráfico de entorpecentes e o terrorismo, eles têm um tratamento um pouco mais gravoso. O legislador, tanto o Constituinte quanto o legislador, assim definiu. Então, para esses ilícitos, o regime de cumprimento inicial de pena é o fechado, não há possibilidade de receberem graça, anistia, e a progressão de regime, ela também é diferenciada. Então, no geral, nós temos a progressão de regime no Código Penal estabelece que, a partir do cumprimento de 1/6 da pena, pode haver a progressão do regime mais gravoso para o menos gravoso. Para os crimes considerados hediondos e os equiparados a hediondos, essa progressão de regime, ela acontece com um requisito mais rigoroso. Então, a lei estabeleceu que aqueles que forem primários em relação a esses crimes que eu acabei de definir, eles poderão progredir para um regime mais brando a partir do cumprimento de 2/5 da pena. E aqueles que forem reincidentes deverão cumprir no mínimo 3/5 da pena para poderem ir para um regime mais brando do que o anterior. Então, a consequência prática em relação a essa discussão que o Supremo Tribunal Federal irá, na verdade, definir sobre a natureza ou não hedionda do crime de tráfico privilegiado, influenciará diretamente no que diz respeito à progressão de regime. E isso poderá, inclusive, desafogar o sistema penitenciário, como o próprio ministro Ricardo Lewandowski mencionou, que tem sempre demonstrado uma preocupação no que diz respeito a essa situação carcerária, no que diz respeito ao tratamento e à situação dos presos no sistema carcerário brasileiro. É uma situação que atinge a toda a sociedade, uma situação de interesse social, portanto, isso continuaremos acompanhando esse julgamento. Gisele, nós tivemos outros julgamentos também, como vimos, eu gostaria de perguntar algumas coisas a respeito, mas nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltaremos ainda com estes outros julgamentos que aconteceram na sessão plenária da quarta-feira. E você vai conferir também, é claro, os destaques da sessão plenária da quinta-feira, aqui no Plenárias.
Daqui a pouquinho vamos rever os destaques da sessão plenária da quinta-feira. Antes, ainda voltando à sessão da quarta-feira, além do tráfico privilegiado que nós vimos no primeiro bloco, outros julgamentos aconteceram na sessão plenária da quarta. O Supremo Tribunal Federal continuou na análise do julgamento dos embargos de declaração que foram apresentados pelo senador Ivo Cassol. E aí, uma curiosidade, o senador Ivo Cassol foi o primeiro parlamentar a ser condenado pela Suprema Corte. Essa condenação, inclusive, aconteceu em 2013, desde a edição da Constituição Federal de 1988. Então, ele apresentou embargo de declaração por argumentar que estariam prescritos os ilícitos pelos quais ele foi condenado e que haveria a possibilidade, inclusive, de substituir essa pena de prisão que foi imposta, que foi uma pena de 4 anos e em regime semiaberto, por uma restritiva de direitos. A relatora do caso, que é a ministra Carmen Lúcia, entendeu que esses embargos foram protelatórios, que eles são protelatórios. O que eles almejam, na verdade, é a rediscussão de uma matéria em sede de, como se fosse, na verdade, uma espécie de um recurso de apelação, o que não é cabível em ações penais originárias que são julgadas aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, ela entendeu que, por conta, ela votou no sentido da rejeição dos embargos de declaração, por entender que não há nenhuma obscuridade, contradição ou omissão que pudesse ser sanada, que todos os pontos foram devidamente esclarecidos. O ministro Dias Toffoli acabou pedindo vista nesse caso e não houve, então, portanto, a conclusão desse julgamento. Gisele, interessante, falamos em embargo de declaração, foi o mesmo caso, também uma situação semelhante do ponto de vista da ação que foi apresentada, do recurso que foi apresentado na sessão plenária da quinta-feira, que é destaque da semana também. O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade recurso apresentado pelo presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Com isso, o parlamentar permanece como réu em um processo da Lava Jato. Por unanimidade, o plenário da Suprema Corte rejeitou o recurso, em que o presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo Cunha, questionava a decisão do próprio STF, que recebeu denúncia contra ele na Operação Lava Jato, por suposta corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a decisão, Eduardo Cunha continua a figurar como réu no Supremo. O deputado é acusado de receber propina na contratação de navio-sonda pela Petrobras. Todos os ministros acompanharam o voto do relator Teori Zavascki. Para o ministro, o recurso demonstra apenas o inconformismo do réu com a decisão do STF. De acordo com o estatuto no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. No caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas nos declaratórios dos embargantes. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos já esgotados na decisão recorrida, de modo que não merece sequer conhecimento dos embargos que, a pretexto de sanar obscuridade e contradições, traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada. O primeiro argumento do embargante Eduardo Cunha é a de que haveria obscuridade ou dúvida no acordo quando se reconhece a prática de 2 condutas realizadas em 2 momentos distintos, as quais, segundo afirmou o embargante, não correspondem à tipificação penal descrita na denúncia. Não fosse isso, o segundo momento não tem natureza independente e autônoma em relação ao primeiro momento, de sorte que não pode servir de fundamento para o recebimento da denúncia. É certo que, da forma como postulado, não pretende o embargante qualquer tipo de esclarecimento com os declaratórios, mas sim o rejulgamento da matéria, o que não se mostra apropriado. Aliás, no acordo embargado, restou bem esclarecido que, quanto à primeira imputação da corrupção, aí eu reproduzo, senhor presidente, o que consta do acordo, que enfrentou diretamente essa questão. Repito que as questões ligadas à correspondência dessa ação com o tipo penal objeto da acusação, como a sua autonomia, não necessitam ser esclarecidas no âmbito dos embargos declaratórios, normalmente quando o acordo é enfático ao confirmar a descrição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, tempo, local e maneira de ação, bem como a presença da materialidade dos indícios de autoria, o que é suficiente ao recebimento da denúncia. Da mesma forma, existe a alegada contradição de que o embargante estaria sendo processado pela prática de um suposto crime de corrupção passiva que sequer foi descrito na denúncia ou no seu aditamento.
pois, conforme acima referido, a decisão embargada afirma como fato típico e autônomo uma conduta praticada pelo embargante Eduardo Cunha em um segundo momento a partir de 2010 e 2011. Constou expressamente no acordo impugnado a existência de indícios suficientes descritos na denúncia em relação ao crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em razão de fatos típicos precisamente narrados na inicial acusatória. Também reproduzo aqui o que constou do acordo embargado. Destaco mais uma vez que a via dos declaratórios não se presta como instância revisora da alegada injustiça da decisão recorrida. Assim, a contradição, o objeto do reexame, deve alojar-se nos próprios termos do julgado, jamais sendo alvo de nova declaração, como deseja o embargante, conflitos entre a fundamentação consignada no acordo e a interpretação dada pela defesa. Ainda durante a sessão, os ministros voltaram a debater a constitucionalidade de lei do Ceará que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Se os animais possuem algum interesse incontestável, esse interesse é o de não sofrer. É permitida a regulamentação de manifestações culturais com características de entretenimento que envolvam animais, desde que ela seja capaz de evitar práticas cruéis, danos e riscos sérios. No caso da vaquejada, torna-se impossível a regulamentação de modo a evitar a crueldade sem a descaracterização da própria prática. Eu concluo lembrando, presidente, que a escravidão também foi combatida, inclusive em juízo, pela convicção de que era uma prática cultural arraigada e havia interesses comerciais muito relevantes ali envolvidos. E foi apenas paulatinamente, com leis que primeiro impediam o tráfico, que depois libertavam os filhos, e que depois libertavam os sexagenários, até nós chegarmos à Lei Áurea. Eu acho que nós já estamos maduros para um processo civilizatório um pouco mais ligeiro do que esse em tantas etapas e cedendo a tantos interesses patrimoniais e comerciais. De modo que eu julgo procedente o pedido, acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio. O ministro Teori Zavascki acompanhou a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, entendendo que a lei cearense deve ser considerada constitucional. Se nós declararmos a inconstitucionalidade dessa lei, nós vamos ter a vaquejada sem essa lei no estado do Ceará, como tem em outros estados. Pode-se até dizer que essa lei, se for aplicada, vai desnaturar a vaquejada. Pode-se até dizer isso. Mas talvez a lei, e esse é o meu convencimento, aqui a lei talvez tenha procurado evitar justamente aquela forma de vaquejada cruel. O que eu quero dizer, em suma, é que essa lei é melhor do que não ter lei sobre vaquejada. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A minha tendência seria já votar no sentido de acompanhar o voto divergente apresentado pelo ministro Luiz Edson Fachin. Mas eu gostaria de poder trazer elementos relativos a esses aspectos da história do ser humano, da história da humanidade, dos pactos feitos nas mitologias que fundam a sociedade moderna. Até o momento, o julgamento está empatado. 4 ministros votaram pela constitucionalidade da lei que regulamenta a vaquejada no Ceará e 4 votaram de forma contrária. Gisele, vamos voltar aos embargos de declaração do deputado Eduardo Cunha, como vimos no caso dos embargos de declaração do senador Ivo Cassol. São, na verdade, o objeto, o tipo de ação é o mesmo, mas o objeto atacado por meio desses recursos, eles foram diferentes, foram fases diferentes dos respectivos processos. Exatamente. O que nós temos em relação ao Eduardo Cunha, que é o deputado que está afastado, é o embargo de declaração que foi apresentado contra o recebimento da denúncia. O Supremo Tribunal Federal recebeu parcialmente a denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público Federal contra o então deputado Eduardo Cunha, pela prática do crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, veja, Cadu, o que acontece nesse momento? Quando nós temos um inquérito, é o momento em que se estão ali colhendo informações para verificar se há elementos para dar início a uma ação penal. Então, colhidos esses elementos nessa fase de inquérito,
o Ministério Público Federal entendeu que haveriam indícios de autoria e prova da materialidade desses crimes e, com isso, acabou denunciando, então, Eduardo Cunha e também a ex-deputada Solange Almeida pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e Solange Almeida em relação ao crime de corrupção passiva. O que acontece em relação a isso? A partir do momento que se tem o oferecimento da denúncia, o Supremo Tribunal Federal se reuniu para receber ou não essa denúncia. Houve, portanto, o plenário, por uma decisão que foi tomada por maioria dos ministros, o recebimento parcial dessa denúncia no que diz respeito a Eduardo Cunha. Quando há o recebimento da denúncia, o deputado que estava na condição de investigado no inquérito, ele passa a ser réu na ação penal. E foi exatamente contra essa decisão que ele se insurgiu, por entender que havia contradição e obscuridade em relação aos fatos que estavam descritos na denúncia, por entender que esses fatos descritos não tinham correspondência com o artigo 317 do Código Penal. Então, realmente, são momentos distintos. Naquele outro caso que nós estávamos conversando, a discussão girava em torno de uma condenação que já havia sido proferida. E aqui, no caso do deputado afastado Eduardo Cunha, nós temos uma ação penal que acabou de ser iniciada. Então, o insurgimento, na verdade, o inconformismo, foi no que diz respeito ao recebimento parcial daquela denúncia. Então, isso acabou sendo, na verdade, rejeitado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Com essa decisão, ele oficialmente passa a ocupar a posição de réu na ação penal que foi instaurada contra o deputado e também contra a ex-deputada Solange Almeida. Vários processos interessantes, como vimos também a questão da vaquejada, é um processo que volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Teremos oportunidade de ver esse processo também, que envolve, inclusive, muitas questões culturais, um debate interessante. E, por falar nisso, Gisele, nós temos encontro marcado com os ministros já na próxima semana. É verdade, na quarta e na quinta-feira, ao vivo, aqui no Direto do Plenário, e no final de semana, no Plenárias. Pois é, então, muito obrigado, Gisele, pela sua participação hoje conosco aqui na TV Justiça. E na próxima semana, portanto, nós nos encontraremos. Obrigado pela sua companhia conosco aqui no Plenárias. E continue aqui na TV Justiça.